Aqui você vai ouvir testemunhos contados no Santo Culto, para edificação da fé e para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe o seu pedido de oração nos comentários e compartilhe este testemunho com outros irmãos e nos grupos, para que mais corações sejam alcançados pela palavra de Deus. O Senhor me chamou nos dias da minha mocidade. Tempo certo, eu preparo uma das suas filhas para ser minha esposa. E abençoo o nosso lar com um casal de filhos também, que é a alegria da nossa casa. Minha filha Rebeca, com 9 anos de idade, o Senhor batizou ela com a promessa do Espírito Santo. Com 13 anos, chamou ela para essa graça maravilhosa. Meu menino Jefité, com 7 anos de idade, nós estávamos na nossa cidade numa busca aos dons de Deus. E quando acabou que eu virei aqui do púlpito para descer, ele estava me esperando, chorando muito. Vi que a virtude do Espírito Santo de Deus manifestava nele. Abracei ele, chorou muito com a presença de Deus. E quando nós saímos dali, nós entramos dentro do carro, fomos embora, chegamos em casa. Na hora de dormir, ele disse: pai, mãe, eu quero orar com vocês dois. Ele falou: pai, eu vou abrir a oração e o senhor ora, tá bom? Eu falei: tudo bem. Ele abriu a oração, ajoelhamos, Deus deu a graça de orar. Quando nós levantamos, ele disse assim: o senhor tem alguma coisa? Eu falei: eu não, filha. Olhou para a mãe dele e falou: a senhora tem alguma coisa? Eu falei: eu também não. Ele falou: eu tenho. Deus falou para mim que eu não vou fazer 8 anos. Ele vai me batizar com a promessa do Espírito Santo e vai me chamar nessa graça maravilhosa. Isso foi dia 29 de dezembro de 2017, 18. Eu glorifico a Deus, que bendito o Senhor. Dia 15 de janeiro eu tinha um batismo na Central de Várzea Paulista. E do dia 14 para o dia 15, na madrugada, estava orando ao Senhor. Quando eu levantei, eu tomei um impacto. Aquele menino estava acordado, ajoelhado e orando também. E eu fiquei esperando ele terminar de orar. Quando ele terminou, ele levantou. Ele falou: pai, sabe que Deus falou para mim agora orando aqui? Eu falei: não, que nesse batismo que o Senhor vai atender hoje, o Senhor tem um propósito comigo. Não falei para ele nada, deitamos, repousamos, amanheceu o dia. Ele se trocou, vestiu o seu terno, a gravata e fomos para o batismo. Ficou sentado bem no fundo. Irmãos, eu agradeço a Deus, para resumir, que naquele batismo o Senhor batizou ele com a promessa do Espírito Santo. E o Senhor me deu a graça de batizar o meu filho também. E dentro da nossa casa nós temos provado dessa misericórdia. De maneira que nós se surpreendemos o momento que o Senhor visita a nossa casa, visita eles. Outro dia nós estávamos orando entre família e de repente ele estava do meu lado, irmão, e ele estava de bermuda, camisa normal, criança. E o Senhor falou para mim: fala para o seu filho orar. E eu abaixei a minha cabeça, fui no ouvido dele e falei assim: filho, o Senhor mandou falar para você orar. E ele começou a manifestar a promessa do Espírito Santo. De repente o Senhor deu a oração para ele dentro da casa dos meus pais. E foi uma glória muito grande. E quando nós levantamos, ele não parava de manifestar. E o Senhor falou para mim: pega o teu filho, a tua casa, vai embora. Que dentro da tua casa eu tenho uma surpresa nessa noite. Chamei minha esposa, chamei minha filha, peguei um menino, entramos dentro do carro. E ele manifestando a promessa continuamente, ele falou: corre, pai. Corre, que chega em casa nós vamos dobrar o joelho. E os anjos de Deus vão descer junto da nossa casa. Glória ao nome do Senhor. E quando nós ali chegamos, nos ajoelhamos, a glória de Deus se fez presente. Eu acredito que nós ficamos em base de 2 a 3 horas ajoelhados. Eu nunca vi o que eu vi naquela noite junto à minha família. E eu agradeço a Deus que por esses sinais nós temos visto muita misericórdia de Deus. E é difícil contar isso aqui, mas eu senti de contar e compartilhar com essa irmandade. Teve algum momento que nós estávamos em casa e nós não devemos ter vergonha daquilo que o Senhor ele faz para o nome dele ser glorificado. Temos uma natureza humana, estamos sujeitos às fraquezas e à fragilidade dessa vida. E outro dia nós estávamos em casa e a minha filha fez alguma coisa que eu fiquei triste. E eu, como pai, eu fui pegar o chinelo para repreender ela. E quando eu peguei o chinelo eu não sabia, porque só estava eu e ela conversando dentro de um cômodo sozinho. Quando eu peguei o chinelo, aquele menino gritou na escada: pai, não faça assim. Eu parei, ele falou: presta atenção no que o Espírito Santo vai te ensinar agora. Ele desceu, foi diante da minha filha, ele deu um abraço dela no nome do Senhor Jesus. E por detrás das costas dele, ele subiu com a mãozinha na cabeça dela e disse assim: espírito de tribulação que quer atrapalhar a comunhão da nossa casa,
vai para a profundeza do abismo agora. Ele começou a manifestar, ele fez como que ele estava pegando alguma coisa na mão dele, embrulhando. Ele veio, abriu a porta da sala e disse assim: espírito de tribulação, vai para o abismo agora. Fez como que jogou, bateu a mãozinha, voltou: minha irmã, me dá um abraço no nome do Senhor Jesus agora. Quando ele abraçou ela, o Senhor tomou os dois em língua na mesma hora. Eu fiquei perplexo olhando quando ele terminou, que dois por um momento assim se aquietou um pouco. Ele olhou para mim, o Senhor tomou ele pelo Espírito Santo e disse: não deixa o inimigo tirar a vitalidade e uma virtude do amor por você aconselhar o povo. Não é com a força do braço, é com a manifestação dessa glória que o Senhor está vendo aqui. Agradeço a Deus que naquele dia eu aprendi mais alguma coisa com essa criança e o nome de Deus está sendo glorificado nessa tarde. Eu sinto de compartilhar uma obra com os irmãos, que é uma obra que nós, devido a maneira que o Senhor faz, nós temos que tomar cuidado onde contamos, o lugar que foi dentro de um presídio atendendo um batismo. Mas eu vou contar um pouco resumido de uma maneira que a Irmandade venha entender que foi uma obra assim, de uma maneira espantosa para nós. Deus preparou de nós estarmos atendendo um presídio, um batismo na P1 de Hortolândia, numa penitenciária, a Taliba Nogueira. E quando nós chegamos ali, é um salão muito grande, cabe mais de 600 detentos. E eles chamam até ali de mini Braz. Muito grande aquele salão. E começamos aquele batismo, estava muito cheio. E o Senhor tinha chamado 10 almas já. E o Senhor disse assim: só falta uma alma para encerrar esse batismo. E começou a chegar umas pessoas de uma denominação que após o batismo eles iam fazer o culto deles também. E o Senhor disse assim: para esse batismo encerrar, o Senhor vai chamar a última alma agora. Tem alguém que está aqui, você fez um desafio com a voz de Deus. E se falou que se essa obra é guiada e movida pelo Espírito Santo, que esse é o caminho que faz o homem chegar diante de Deus e ter as moradas eternas, tem que falar quanto tempo você tem ligado a um grupo, a Irmandade já entende. Para você saber que é o Senhor que te chama, você tem 15 anos que você frequenta esse grupo. Mas hoje é o teu dia, é o dia aceitável. De repente levantou um homem e saiu correndo para o fundo. Chegou lá no fundo, alguém parou, ele falou: o que está acontecendo? Ele falou: não é, esse Deus ele é fiel e verdadeiro. Fui eu que pedi esse sinal, mas antes de eu me batizar eu preciso acertar alguma coisa, me deixa embora, que se eu ficar aqui eu vou me batizar. E o irmão liberou ele saiu e foi embora, ficou um silêncio. E de repente o Senhor disse assim: o Senhor nunca lançou uma rede para ela voltar vazia, mas vem vindo um peixe grande lá de trás para frente agora. Porque você está aí, o Senhor está te chamando, mas você é preso com uma legião de espírito, e você é o homem mais temido desse raio dentro do Taliba Nogueira. Todos temem e tremem diante da sua presença, mas você falou: se realmente é o Senhor que está me chamando, se realmente é o Senhor que tem uma obra de salvação comigo, eu quero que Deus me chama pelo meu vulgo apelido. Então você não resiste à voz de Deus agora, dedo mole, levanta e vem depressa. Levantou, bendito o Senhor, um homem muito grande, e ele veio chorando. Quando ele começou a vir pelo corredor chorando, eu assustei que aquelas pessoas das outras denominações levantaram e começaram a gritar: milagre, Jesus Cristo está entre nós. Eu não acredito que o dedo mole vai se batizar. Glória ao nome do Senhor. De repente ele entrou e se trocou. Quando ele subiu, que ele foi entrar nas águas para Deus dar graça de fazer o batismo dele, que ele pegou na minha mão, o Senhor batizou o dedo mole com a promessa do Espírito Santo. Chamou ele na graça, libertou ele desse mundo, colocou ele em liberdade, e o nome de Deus está sendo glorificado nessa tarde. Eu sinto na comunhão por aquilo que Deus colocou no meu coração, que tem alguém que está aqui, você veio buscar um sinal nessa tarde. Se esse é o caminho, o Senhor já está quebrantando alguma legião de espírito. Aqui é o teu lugar, aqui é a tua morada, e daqui você vai saltar para a vida eterna em glória no céu. É muita coisa bonita que o Senhor tem feito. Eu glorifico a Deus também por uma obra que o Senhor fez. Não que é uma condição, não que é em nós mérito, mas para mim marcou muito. Numa terça-feira, era por volta de 11 horas da noite, o telefone tocou. E um irmão, esse irmão ele mora diante de uma favela ali em Jundiaí, a favela mais temida de toda a região. Glória ao nome do Senhor. E o que aconteceu naquela hora? Ele me ligou dizendo assim: irmão, a paz de Deus. Eu falei: amém. O irmão não me conhece. Eu moro aqui, falou o nome da localidade. Deixa eu explicar para o irmão. Eu tenho uma filha por nome de Sara, com 9 anos de idade, o Senhor batizou ela com a promessa do Espírito Santo. Mas com 10 anos de idade, o prazer de congregar saiu do coração dela, e ela não congregou mais, nunca mais manifestou a promessa do Espírito Santo, e foi conhecer a vaidade do mundo, e no mundo ela conheceu um moço que invoca alguns deuses estranhos, casou com ele,
Com 3 meses de casada, ele começou a espancar ela dentro de casa. E ela não aguentou, ela largou dele. E ele não suportou dela ter separado dele. E ele veio diante dela. E ele jogou alguma coisa no seu corpo. E depois que ele jogou, quando foi agora, irmão, domingo, a hora que nós saímos de casa, ela estava sozinha. O espírito de suicídio visitou ela. Ela tomou 40 comprimidos, cortou os 2 pulsos. Eu creio que ela só não morreu porque existe uma promessa sobre a cabeça dela. Irmãos, e levamos ela rapidamente para o hospital, doparam ela, mas eles começaram a expelir comprimido pelas narinas dela. E quando ela voltou, eles medicaram, deixou nós trazermos ela para casa. Ela dormiu a noite inteira de domingo para segunda, mas quando ela voltou de novo, ela tentou suicídio de novo, dopamos ela novamente. No final da tarde, irmão, de ontem da segunda-feira, aconteceu a mesma coisa, irmão, dopamos ela novamente. Mas, irmão, nessa madrugada aconteceu algo diferente dentro da nossa casa, porque hoje, irmão, pela manhã, ele falando, isso era na terça-feira, hoje pela manhã ela levantou e disse assim: meu pai, chama o irmão Alcir da cidade de Itupeva para vir orar por mim. Ele falou: mas espera aí, você conhece o servo de Deus? Você já congregou com ele? Não, eu não sei quem é ele, não conheço ele, eu nunca vi ele. E como que você conhece o nome dele e pediu para ele vir? Ele falou: não é, sabe que nessa madrugada teve uma hora, eu me despertei, e quando eu me despertei, a porta do quarto abriu, entrou um varão todo de branco, e o varão disse assim: pede para o teu pai ligar para o meu servo Alcir, vim orar para você, que eu vou fazer uma obra na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Então eu estou ligando para o irmão vem fazer uma oração. Eu falei: irmão, pode ir agora? Ele falou: irmão, agora não adianta, dopamos ela vai dormir a noite inteira, só amanhã, tá bom? Eu falei: tá bom. No outro dia eu orei ao Senhor, me preparei, quando eu fui sair, o Senhor falou: leva o azeite e unge ela, que eu vou fazer um milagre com ela. Glória a Deus, bendito seja o Senhor. E assim aconteceu, eu cheguei ali, entrei dentro de uma casa bem simplesinha, aquela família começou a chorar. Eu falei: irmão, não vamos perder tempo, deixa eu ver ela. Quando eu vi, ela estava esticada no sofá, fazer uma inalação, porque devido à maneira que ela tomou, teve comprimido que foi parar no pulmão dela, irmão, e ela tinha falta de ar. Foi difícil alcançar ao momento o tempo e a atenção dela para conversar com ela, mas de repente a atenção entrou e a comunhão entrou junto de nós. Eu fui falando para ela da graça, que eu fui fazer uma oração, e de repente eu falei: então vamos aproveitar a comunhão e vamos orar. E quando ela se levantou, ela estava de calça comprida, colocou o véu na cabeça. Eu olhei para ela e falei: posso te explicar o que é o véu? Ela falou: pode, irmão. Quando Deus deu a graça de explicar para ela sobre o véu, ela falou: espera um pouquinho. Ela entrou para dentro, colocou uma saia, voltou e falou: irmão, faça tudo o que Deus te mandar fazer, eu não aguento mais esse sofrimento. Eu falei: então tá bom. Além de orar, o Senhor colocou no meu coração o sentimento de te ungir conforme a palavra. Ela falou: fica à vontade. Ajoelhamos dentro daquela casa, estava eu, seu papai, sua mamãe e ela, e de repente a oração veio, a glória de Deus começou a se manifestar. E quando chegou a hora de fazer as palavras da unção, que o Senhor deu a graça de colocar o dedo com azeite sobre a testa dela e ungir ela conforme a palavra, eu vi que por detrás dela saiu uma nuvem escura muito grande e correu para o lado de fora da janela. E quando essa nuvem pulou para o lado de fora, a promessa do Espírito Santo voltou na boca da Sara. Deus libertou ela do espírito de suicídio na hora, colocou ela na liberdade. O Senhor deu a graça de atender um batismo, o Senhor chamou ela nessa graça, está liberta, e o nome de Deus está sendo glorificado. Eu senti de contar essa maravilha, porque o Senhor falou dentro do meu coração: se tem algum espírito de suicídio visitando a casa de alguém, no glória e na comunhão dessa igreja agora, esse espírito de suicídio vai cair debaixo da planta dos pés da igreja agora, no glória que sai da tua boca. Quem crê no glória agora, esse espírito vai correr. Glória a Jesus. Tem coisas que estão no nosso alcance, mas tem coisas que fogem do nosso alcance. Eu cheguei um dia em casa de uma visita, estava orando, e já era uma madrugada, um pouco horário avançado. Eu comecei a agradecer a Deus por tudo. Falei: graças te dou, Senhor. Cheguei dentro de casa, encontrei a minha família tudo em paz, minha esposa e meus filhos repousando. Comecei a agradecer, mas ao mesmo tempo entrou dentro de mim um sentimento. Comecei a orar e dizer: Senhor, mas quanta casa que nessa hora está chorando pela enfermidade, algum pai, alguma mãe sofrendo com o filho nos vícios das drogas, estão orando. Outros a casa visitada de contenda, é o pai contra o filha contra o pai, os casais se separando. Senhor, tenha misericórdia. Onde tiver algum ser, algum filho teu clamando, faz uma obra. E nesse momento eu me prontifico diante de ti, Senhor. Se tu achar graça e querer me revelar uma casa, o número de algum telefone, o que seja, para me ligar, saudar com a paz de Deus, ou eu ir lá agora mesmo saudar essa família, eu vou. Me mostra, Senhor. E comecei a clamar e glorificar, mas o Senhor não me revelou nada, não me mostrou nada.
E de repente eu falei, Senhor, me perdoa a minha ousadia, mas eu desejo de te servir, eu desejo de lembrar do próximo, poder ajudar quem está numa necessidade. Mas eu vou me repousar se tu achar graça então. Eu já vi muitas obras sendo contadas assim. Então manda pelo menos o meu espírito saudar alguma casa com a paz de Deus, alguma família. Eu glorifico o teu nome. Encerrei a oração. Era quase umas 4 horas da manhã. Me deitei. Quando foi 8 horas da manhã, um cooperador da região me ligou. Quando eu atendi, falou, a paz de Deus, meu irmão. Falei, amém. O que você veio fazer na minha casa por volta das 4 horas da manhã? Falei, não, irmão, 4 horas da manhã eu estava orando para mim me deitar. E ele falou, deixa eu te contar o que Deus fez nessa madrugada dentro da minha casa. Há uma semana que nós não dormimos. A minha filha caçula foi acometida de uma enfermidade. Levamos no facultativo. Os médicos fizeram todos os exames, não encontraram nada. Mas a menina só chora de dor. E nós não sabemos mais o que fazer. E já vem fazendo 5, 6 dias em noites em claro. E quando foi nessa madrugada eu não aguentava mais de canseira, porque não dormia à noite trabalhando o dia inteiro. E quando foi nessa madrugada, essa enfermidade pegou minha filha e chegou um ponto que a menina começou a roxear nos braços da minha esposa, e ela começou a perceber que a menina começou a desfalecer. Ela gritou e me chamou, falou, vamos depressa levar a nossa filha, ela está morrendo. Irmãos, eu estava tão cansado, ele disse, que eu só falei, Senhor Jesus, cobre com o teu sangue. Nem ouvi direito, dei as costas e continuei dormindo. E a minha esposa percebeu a canseira que eu estava das noites em claro junto com ela. Mas quando ela olhou na cabeceira da cama, ela viu o véu dela, ela juntou o véu, ela colocou sobre a sua cabeça e começou a clamar o sangue do Senhor Jesus, e falou, Senhor, eu não posso perder a minha filha, tem misericórdia, eu não posso ver ela morrer nos meus braços. Irmão, de repente ela ouviu um barulho que dava da cozinha para dentro do quarto, e quando de repente, entre a divisória do batente da porta, da cozinha para dentro do quarto, irmão, entrou dentro da nossa casa. Ela olhou e falou assim, irmão Alcir, como que o irmão entrou aqui? O irmão olhou para ele e disse, fique em paz, em nome de Jesus Cristo Nazareno, enfermidade, deixa essa criança agora no nome do Senhor Jesus. Aquela criança voltou, Deus libertou ela por completo, e o nome de Deus está sendo glorificado nessa tarde. Para quem crê vai ver a glória de Deus. Você está aqui, mas tem uma necessidade onde a tua mão não alcança, onde a tua mente não pode trabalhar, mas se você crê uma obra, ela chama outra obra. O mesmo Espírito que me visita para contra essa obra, vai visitar alguém, vai fazer um milagre agora. Se você crê, dá a glória da tua libertação. A libertação acabou de chegar. Glória a Jesus. É muita obra, só mais essa eu vou encerrar. Eu agradeço a Deus que nós aprendemos desde pequeno com a nossa saudosa vozinha dar glória a Deus, porque ela era uma velhinha que tudo ela dava glória. Eu não sei se eu já contei aqui no culto da noite, mas eu senti de contar para a Irmandade. Essa minha vozinha, ela era muito virtuosa, e um dia ela teve um infarto fulminante. Corremos com ela para o hospital. Chegando ali, a atendente falou, corre com ela, e ela ligou no plantão da UTI. Naquele dia estava nosso irmão Marcos, que hoje ele é ancião em Jundiaí, na Vila Arens. E quando ele atendeu o telefone, a atendente falou, olha, prepara a UTI que está subindo uma velhinha aí. Prepara rápido, a situação é gravíssima. Quando ele desligou o telefone, o senhor falou para ele, vai até a porta do elevador, eu vou te mostrar um milagre. Eu falei, senhor, pela norma e o regulamento do hospital, eu não posso ir. O senhor falou assim, sobre toda regra existe uma proteção, sobre toda regra existe uma exceção. Então vai lá agora que eu vou mostrar um milagre para você. E ele saiu ali de dentro da UTI e foi até a porta do elevador. Quando abriu a porta, estava a nossa vozinha em cima da maca. Ela falava, ai, glória a Deus, ai, glória a Deus. Falou, senhor, e a tua serva? Os médicos correram com ela, o chefe médico fez tudo. De repente olhou para ele e disse, ó, faz o seguinte, deixa ela aí, assim no atestado de óbito, amanhã já libera para fazer o sepultamento dela. Deu o horário dele, ele saiu, fez o procedimento, foi embora. Mas ele ficou com aquilo na cabeça. O senhor falou que ia mostrar um milagre, a velhinha morreu. No outro dia ele tinha que voltar e trabalhar. E quando pela madrugada, às 5 horas da manhã, que ele entrou no plantão para dar início, ele correu para ver se o corpinho da minha avó já estava liberado. Quando ele entrou dentro da UTI, tinha um movimento, ele chegou para o médico e falou, deixa eu te falar, e a velhinha, se no atestado de óbito está liberado, pode dar notícia para a família? Falou assim, o chefe médico, o que você fez com essa mulher? Nada mais do procedimento que vocês deixaram. Foi, então nós também não estamos entendendo mais nada, porque deixamos a velhinha morta, chegamos aqui, ela está viva, fomos ver os exames, o coração dela é de uma criança de 12 anos de idade. Glória ao nome do Senhor. E ele ficou sem entender, ele saiu e o Senhor falou para ele, me busca em oração que eu vou mostrar para você o milagre que eu queria fazer. E ele foi no reservado, isso ele conta para nós, irmão. Ele foi no reservado, ajoelhou, dobrou o joelho e falou, Senhor, o que tu quis mostrar para mim? Eu quis mostrar para você que cada glória que ela dava, eu desentupi uma veia do coração dela. Eu troquei o coração dela no glória que ela dava. E Deus deu a vida para nossa vozinha, fez esse grande milagre com ela.
E nós aprendemos que o Glória faz obra, mas eu queria ver uma obra com Glória, irmãos, eu queria. E um dia nós estávamos ali na nossa comum, quando eu fui cooperador de jovem, bairro da Mina. Quando nós levantamos da primeira oração, que eu olhei assim no canto, o porteiro fez assim para mim, vem aqui. Quando eu fui, falou, tem uma menina te chamando. Quando eu li, lembrei daquela menina, ela era neta, ela é neta de uma irmã que fazia comum com nós ali. Quando eu cheguei, ela estava chorando muito, bastante cansada, que ela veio correndo. E eles moravam nessa época a 900 metros da casa de oração, num quintal onde tem bastante kitnet, as pessoas alugam para morar ali, que vêm de outros estados para trabalhar, fazer faculdade. Então um quintal com um monte de kitnet, mora muitas pessoas ali, até hoje é assim. Eu falei, calma filha, calma, não precisa chorar, o que está acontecendo? Falei, sabe o que é, irmão? Um espírito pegou minha mãe desde as 5 horas da tarde, já bateu em todo mundo, colocou todo mundo para correr, ninguém pode entrar dentro da casa, só está minha vozinha lá sentada, não aguenta mais, não sabe o que fazer. Minha mãe quebrou tudo dentro de casa, e a minha avó lembrou que hoje era dia de culto, pediu para mim chamar os irmãos, irmão, vai lá. Falei assim, olha, vai indo, eu vou comunicar o cooperador, o servo de Deus ancião naquele dia estava tendo culto. Falei, já ele te alcança no caminho, vai indo bem devagarzinho, tá bom? Ele falou, tá bom. Entrei para dentro, comuniquei o cooperador, ele olhou para mim, deu um sorriso, falou, irmão, se a necessidade fosse para mim atender, ia chegar primeiro no meu ouvido. Então chegou no teu ouvido, a missão é tua, vai que Deus é contigo, e nós vamos ficar aqui na comunhão. Falei, então tá bom, irmão, pedi licença para ele, falei, comunica o servo de Deus, e eu saí, chamei meu irmão para ir comigo, entramos no carro, alcançamos uma menininha. Quando chegamos de frente, irmão, essa casa, um quintal bem grande, muita casinha, uma multidão pro lado de fora e todos gritavam, cadê os crentes que não põem, falava o nome do adversário, que não põe o inimigo para correr? Veio todos aqui, ninguém colocou o inimigo para correr. E começou a falar, só faltava os crentes da congregação, vamos ver o que vai acontecer agora. E o Senhor me deu a graça de subir aquelas escadarias daquela casa, aquele quintal, no nome do Senhor Jesus. E eu subi clamando muito a Deus, mas eu lembrei de uma obra que Deus fez comigo nos dias da minha mocidade, que eu vou compartilhar com essa irmandade aqui. Eu era moço e um auxiliar nosso, para chegar nessa obra, para a irmandade entender. Eu era moço e o meu auxiliar chamou nós para fazer uma visita para uma tia dele, mas ele não falou qual era a necessidade. Era um espírito que pegava a tia dele. Quando nós chegamos na porta da casa, tinha um irmão que nós conhecíamos ele, que o Senhor usava muito ele, inclusive, para expulsar espírito. E quando nós chegamos, ele falou, vamos entrar debaixo do sangue do concerto eterno, porque é pôr o pé dentro da casa, o espírito pega a mulher. Eu falei, Senhor Jesus, cobre com o teu sangue. Irmão, e eu, bendito, você perdoa a liberdade, mas eu vou contar do jeito que aconteceu. O Senhor me chamou na graça, eu tinha uma vaidade de ficar fazendo musculação, e um dia o Senhor me cobrou disso. Eu falei pro companheiro, irmão, vamos parar com isso aí? Ele falou, nada, irmão, só para nós ficar fortinho, e nas reuniões de mocidade, as irmãzinhas vê nós ali fortinho. Eu falei, então tá bom, então, né? Se Deus não estivesse agradando, Ele vai dar um sinal para nós, tá bom? Então tá bom, irmão, quando nós entramos dentro dessa casa, o Espírito pegou aquela mulher, foi uma guerra de 3h30, mas de repente o Senhor tomou o servo de Deus, repreendeu aquele Espírito, colocou a casa em liberdade, e o Senhor tomava ele pelo Espírito Santo e dizia assim, por esses dias o anjo passa aqui, vai dar um presente para essa mulher, e o esposo dela que não gosta de crente, vai ser músico, vai tocar violino, realmente tudo isso se cumpriu. Isso foi numa quarta-feira, no sábado, ela congregada, o Senhor selou ela com a promessa, chamou ela na graça, chamou o esposo, hoje ele é músico, toca violino, eles estão servindo a Deus. E quando nós vimos esse milagre, nós ficamos tudo contentes, moço, já tem um milagre para nós contar na reunião da mocidade, hein? Glória a Deus. Mas de repente aquele irmão olhou para mim, pro moço, falou, viu, os dois meninão aí, né, todo fortinho, deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois, pro povo do mundo ficar forte, o que eles fazem? Quando ele falou isso, eu falei, agora você responde para ele. Ele falou, irmão, pro povo do mundo ficar forte, vai fazer musculação então, mas agora eu quero te fazer uma pergunta, e pro povo de Deus ficar forte, qual é a solução de tudo? Ele falou, não sei, irmão, então eu vou ensinar vocês hoje. O povo do mundo busca uma força, que o tempo da vida faz essa força tudo cair, como está escrito que por mais que o homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Então essa força sua, ela tem um tempo e ela se acaba porque é da terra, mas a força que o Senhor quer dar para vocês aqui hoje, é uma força que vai chegar à velhice, mas essa força nunca vai sair de dentro do vosso coração. E sabe por onde que vem essa força? Através da oração, glória a Deus. E Deus tomava a boca dele e dizia assim, sabe por quê? Vai ter dia que vocês vão entrar em casa e vocês vão dar e parar com legiões de demônio, e essa força que vocês buscam não vai expulsar espírito nenhum, mas com a força de Deus, onde vocês entrar não tem espírito que vai parar de pé. E o Senhor nos colocou em liberdade. Então quando eu comecei a subir as escadarias, eu lembrei dessa promessa. Quando eu cheguei na porta da casa, que era a cozinha, que eu olhei, realmente não restava nada da casa, tudo quebrado, tudo destruído, fogão, geladeira amassado, bendito, armário jogado no chão, realmente uma catástrofe dentro da casa. E eu olhei assim no corredorzinho que dava para o quarto, eu vi a serva de Deus, essa irmã sentada, com a mão na face, chorando muito. Eu entrei dentro da casa no nome do Senhor Jesus, e quando eu entrei dentro da casa no nome do Senhor Jesus, a multidão ficou para o lado de fora. E quando eu entrei dentro do quarto, eu vi uma cena que eu nunca vi, aquela mulher tomada de uma legião de espírito e batendo num homem,
fome. Eu, numa simplicidade diante de Deus, eu conto isso, eu falei assim, ei, vamos parar com essa brincadeira. E quando eu falei assim, aquela mulher levantou da onde ela estava, ela deu um pulo, parou de frente comigo. E é tudo muito rápido. E se o Senhor não visitar nós, não fazemos nada. Se do alto não vir, nada nós podemos fazer. E eu, na minha mente de homem, eu falei, se ela vir para cima de mim, eu vou sair com ela no braço e vamos ver o que vai dar aqui. Mas quando eu falei assim dentro de mim, o Senhor me visitou e disse, meu servo, levanta a cabeça e olha dentro do olho dela que eu vou fazer uma obra. E quando eu levantei a minha face, que eu olhei dentro do olho dela, ela baixou a cabeça assim, vai embora daqui, que dos seus olhos está saindo um fogo e uma força, que eu não posso com esse fogo e não posso com essa força. Irmão, e ela começou a se afastar de cabeça baixa, e eu olhando para ela, não olhava para mim. De repente, quando a irmã viu isso, a irmã deu um pulo da cadeira e disse, até agora você judiou de todo mundo, você bateu em todo mundo, colocou todo mundo para correr, agora eu quero ver você pegar o irmão, vem pegar o irmão. Eu falo, não, irmão, fica em paz, não precisa mandar pegar ou não, vamos ficar na comunhão. Não, irmão, ela bateu em todo mundo, colocou todo mundo para correr, eu quero que ela pegue o irmão. Eu falei, não, irmão, fica em paz, vamos só dar glória, vamos ficar na comunhão. E ela falava, arranca ele daqui, tá saindo fogo do olho dele, e eu não tô perdendo as forças, eu não vou poder ficar aqui, esse fogo me queima. Irmão, e ela afastou pro canto, o povo que começou a ouvir aquilo pro lado de fora, começou a entrar e ficar tudo no corredorzinho. Irmão, e ela afastou bem no cantinho da casa, de cabeça baixa, não olhava. De repente ela foi falando da vida de um, falando da vida do outro. De repente a irmã de novo pulou, falou, chega, você já falou demais, vem pegar o irmão aqui, eu quero que você pegue o irmão, vem pegar meu irmão, vem pegar meu irmão. Ela falou, arranca ele daqui, que eu tô perdendo as minhas forças. E quando eu vi isso, o Senhor me visitou, eu falei, Senhor, eu percebi que o Espírito está encurralado, mas o que o Senhor quer que nós fazemos dentro dessa casa? Nós vamos expulsar, nós vamos cantar algum hino? O Senhor falou, não, meu servo, você não falou que você queria ver uma obra com glória? Então agora você vai olhar para ela e vai começar a falar glória, glória a Deus. Eu vou mostrar para você a força de um glória sincero, que sai da boca de quem me ama na terra. Eu chamei meu irmão de lado, eu falei, vem aqui, encosta do meu lado. Meu irmão vem, encostou do meu lado, eu falei, olha, nós vamos começar a dar glória, que o Senhor falou para mim que no nosso glória, se ele for sincero, essa legião de espírito vai correr agora. Irmão, naquela hora nós começamos a falar glória a Deus, glória a Deus. Para, que é onde tem esse glória, eu não tenho condição de ficar. E nós, glória a Deus, a virtude veio, a linguagem saiu. Ela falou, não tem mais lugar para mim aqui. De repente aquele espírito saiu, ela caiu, voltou liberta por completo. Aquela multidão começou a dizer, os crentes da congregação têm Deus de verdade. Dá para você fazer uma oração na minha casa? Nós descemos no quintal orando casa por casa. Mas o mais bonito eu aprendi naquela noite, que um glória não só desentope a veia do coração, ela manda o diabo embora, ela abre a porta, ela põe inferno para correr. Se tiver glória aqui hoje, tem demônio para correr da vida da igreja. Recebe essa glória agora. Deus seja louvado. Agradeço a Deus por essa boa preparação. Não trouxe mais a honra e graça de levar salvação para saudar a querida irmandade Vila Guaramar, litoral, passando a paz de Deus. Amém. Graças a Deus, mamãe da menina veio passar uns dias aqui em Brasilândia, onde minha titia servia a Deus. O senhor já recolheu ela. E ela, menina, falou, um dia eu quero ser crente na igreja da minha tia. Voltou para casa dos meus avós e com o tempo casou. E no ano de 71 o senhor chamou a mãe na graça. Então eu tive o privilégio de já nascer na graça. Eu agradeço a Deus também que um dia, 17 para 18 anos, para o exército, não tinha um sapato para congregar. E um dia eu falei, Senhor, vou simular uma oração, vou pegar um celular, simulei uma ligação para o céu e falei assim, Deus, aí o céu, tu é tão rico, o que é um sapato para tu me preparar? Faz essa obra, eu vou glorificar teu nome. No dia seguinte, o irmão me chamou na casa dele e falou, Saulo, não sei se está em necessidade, me perdoa, mas eu estava no shopping, eu mando comprar um sapato pro irmão. O senhor na Amazônia durou mais de 7 anos e Deus está sendo glorificado nessa noite. Eu tenho graças a Deus também, que a situação é muito difícil, e uma palavra o Senhor me escolheu numa reunião cidade, falou, eu vem aqui, você de óculos era eu, falou, isso não tem nada, mas chegará a Deus que eu vou te abençoar na terra, vou te dar carro zero, vou te abençoar, vou te dar casa, e o Senhor não tem cumprido, Deus deu mais de 250 carros, me deu casas, e a palavra de Deus cumpriu na minha vida também. Eu rendo graças a Deus, que um dia eu estava numa situação muito difícil, mamãe ainda voltando atrás um pouquinho, acabou o gás, eu não tinha dinheiro nem para comprar o gás. E aí ela pegou a Júlia e falou, Senhor, eu tenho 5 filhos, tudo pequeno, o que eu faço agora? Deus falou, minha serva, toma o bujão para baixo, nada vai com o durou mais de 3 vezes, Deus está sendo glorificado nessa noite. Assim, nós estamos aqui, o irmão José foi lá, levou a alegria para nós, depois foi em casa, uma prova muito grande. Só um Deus que estava em casa sabia que eu estava passando, e a igreja, Deus deu uma doutrina muito forte, eu falei, Senhor, e a minha benção não veio. Quando chegou em casa na oração, o Senhor me colocou de verdade, e Deus está sendo glorificado também. Agradeço a Deus por enquanto viemos aqui, porque um casal de amigos nossos vai residir aqui, e o Senhor preparou de pagamento para o irmão José. Então agradeço a Deus por isso, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa reunião é de vocês. Aleluia. Ó, eu fui numa reunião da mocidade. Eu achei tão lindo o casal, 2 casais se despediu, que Deus mostrou para ele a esposa. Os 2, mostrou. Ah, o que você acha que aconteceu? Eu desejei esse momento. Senhor, mostra para mim também. Deus mandou a palavra, todo mundo olha para mim aqui.
Todo mundo olhando. Ó, eu chamo a atenção pra vocês terem. Olha, glória a Deus. Não perder o foco. Sabe o que aconteceu? Deus falou que ia cumprir o desejo do meu coração. Eu esqueci do que eu tinha pedido. Eu estou lá no Jardim Independência, sentado lá no meio dos músicos. Levantou uma moça, cabelo curto, repicado, uma roupa diferente. Eu vou contar. E ela testemunhou de um assalto que Deus fez, preparou e guardou ela, né? Ela estava agradecendo, do jeito dela. Eu olhei assim e falei, misericórdia. Como não levanta desse jeito para testemunhar? Eu não caso com uma irmã dessa, mas nem que a vaca tussa. Falei assim. Não deixava? Veio uma voz do céu dentro do meu coração. Essa será a tua esposa. Fechei os olhos, olhei para o Oswaldo que estava do meu lado assim, falei, Oswaldo, você falou alguma coisa? Não. Olhei para o Miguelzinho que estava do meu lado, você falou alguma coisa? Não. E fiquei quieto, atônito. Quieto. Nem dei mais glória a Deus, fiquei sério. Aí, o ancião da nossa congregação, ele prega apontando assim. Ele prega apontando, tem jeito. E ele na hora da palavra apontou para mim e falou, e aí moço? Olhei assim, que Deus falou com você no testemunho vai cumprir na tua vida. Rapaz! Sabe o que aconteceu naquela hora? Eu dei um glória a Deus. Eu virei pro lado das irmãs. Ela estava lá. E aí, irmã, daqui aconteceu, eu falei, agora vou me preparar, né? Antes de terminar de cantar o último hino, eu levantei, fui lá atrás e fiquei olhando para ela, o porte dela, tudo direitinho. E Deus falou, agora você vai conversar com ela, que ela é sua esposa, pode pedir ela de casamento. E a coragem? E o medo? E aí, Miguelzinho, está preparado? É. Eu não tive coragem. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Tem um irmãozinho aqui que está ali, ó, no cantinho ali, ele estava junto comigo quando o episódio de falar de casamento. Às vezes nós temos medo de tomar uma iniciativa, sabia? Parece tudo difícil, com tantas coisas que vem acontecendo, né, moças? Né, moço? Mas não temas, porque é Deus que vai abrir a porta nas vossas vidas. E eu não falei com ela, sabe o que Deus falou? Já que você não fala com ela, vou mandar ela na tua casa. Era só eu crente na minha casa. Eu aluguei 4 ônibus para a mocidade fazer uma visita. Gostoso, né? Viajar de ônibus para a mocidade, cantando hino, comendo salgadinho, dando glória a Deus, aleluia. Gostoso, não é? Aí eu acordei 5 horas da manhã, quando eu ia na cozinha, quem estava conversando com a minha mãe? Toda feliz, sorrindo. Glória a Deus. Vocês vão conhecer ela, só sabe dar, só sorrindo, só sorrindo. Ela ficou tão feliz quando ela casou comigo, vocês nem imaginam. Sabe, irmãos? E aí não tive coragem de falar agora de novo. Dá um medo, sabe? Sabe o que é isso? É temor. De assumir um compromisso. Eu tenho comigo particular, o batismo e o casamento é igual. Se Deus abriu a porta do casamento para vocês, casem e sejam felizes. Porque eu sou feliz. 32 anos de casado e 33 anos que eu conheço ela. Glória a Deus. Ó, nós temos altos e baixos na nossa vida. Tantas coisas aconteceram. Só para vocês terem uma noção, o Senhor me colocou como ancião faz 7 meses. Hoje é a primeira reunião da mocidade que eu estou atendendo. Vocês fazem parte da promessa de Deus. Esses testemunhos, das orações, faz parte do que Deus mostrou para mim. Glória a Deus. Eu sou tão feliz com ela. Glória a Deus. Eu queria que vocês, quero que vocês sejam felizes como eu sou. Glória a Deus. Respeito, amor, alegria. Glória a Deus. Aleluia. Há 50 dias atrás, irmandade, ou melhor, menos ainda, eu fiquei 45 dias sem trabalhar porque meu documento do meu carro ficou apreendido. Houve um problema no Detran, na troca do meu carro, porque eu sou taxista. Eu passei essa luta.
E quando eu achei que acabou a luta, fiquei mais 10 dias de cama, uma infecção forte na urina, nos rins. E Deus me libertou faz 2 dias. Eu estou dando glória a Deus aqui com vocês. Ó, moço, pode se preparar que em sonho, em visão, em revelação, andando na rua, congregando em outras reuniões de jovens e menores, eu vou buscar a tua esposa. Moça, pode se preparar, viu? Se prepara. Aleluia. Vai chegar um príncipe encantado aí. Nossa, olha o sorriso delas. Nossa, que alegria. Ó, se prepara. Vocês vão trabalhar na obra de Deus. Vocês vão ser muito felizes. Deus vai dar continuação a essa obra. Tá bom assim? Glória a Deus. Eu era novo no caminho. Eu estou abreviando porque o tempo passou. Meu pai me deu uma surra. Quebrou um rolo na minha cabeça. Meu pai não era crente. Senhor Deus. Ele não gostava de crente. Mas o Espírito tomou ele. E não era o meu pai, era um Espírito que estava nele. Por isso que em tudo nós temos que discernir o que passamos dentro de casa. Ou seja, quem for, não é a pessoa que está brigando com você, é um Espírito que está nessa pessoa. Se você clamar e orar, na hora de dizer assim, Senhor Jesus, cobre o teu sangue, o Espírito vai embora da pessoa, você pode abraçar que Deus faz a obra. Se tem alguém que tem algum rancor, alguma tristeza com alguém, se lembra que não é a pessoa, não é o pai, não é a mãe, não é o esposo, não é nenhum filho, nada. É um Espírito que se alojou. Por isso que nós temos que viver debaixo do sangue do Cordeiro Eterno. Que esses espíritos não venham a tomar nós. Sabe o que aconteceu? Fui para a congregação do Parque São Lucas, uma busca de dons. Eu estou abreviando. Cheguei na igreja, era 6 horas da manhã, debaixo de uma garoa que só Deus mandava, mas eu fiquei lá na porta, esperando abrir a igreja. Foi chegando a mocidade, até abrir o portão, e um conta testemunha aqui, outro conta testemunha ali, e eu feliz de ouvir a obra, e eu provado na minha casa, vou desistir de ser crente, não aguento mais. Uma voz falou no meu coração, eu tenho obra na tua vida também. Maior do que você ouviu agora, eu vou fazer na tua vida. Veio um passarinho voando, o passarinho pousou em mim, Deus me selou com a promessa. Comecei a falar a linguagem dos anjos antes de começar a reunião de jovens e menores. E eu entrei nesta reunião de jovens e menores já selado com a promessa do Espírito Santo. Deus preparou meu casamento em 10 meses. Foram no meu casamento pouquinhas pessoas, só 1.300 pessoas. Estão entendendo? Tirei xerox do convite e distribuí para todos os meus amigos. Batatinha, refrigerante, 110 quilos de bolo, tudo, Deus tomou todos os corações. Carne desfiada, um pão, uma festa da minha vitória. Vim na reunião de mocidade antes da festa, na loja. Aleluia. Testemunhei aqui a obra que Deus fez, meu ancião querido, o irmão Júlio Escalas, estava na presidência. Minha esposa levantou para testemunhar. E minha mãe foi congregar pela primeira vez na reunião da mocidade. A mesma igreja do Parque São Lucas. E o Senhor falou, irmão Claudinho, irmã Ivani, fecha essa reunião de mocidade com chave de ouro na vossa vida. Deus foi lá atrás e selou a minha mãe com a promessa do Espírito Santo. Quem não tem a promessa fica na comunhão. Não perca o foco, glória a Deus. 37 anos, 38 anos que Deus me chamou, o Senhor já chamou 110 pessoas na minha família. Estava estudando com a padre. Tocava o sino da igreja, levava a hóstia, o cálice. Eu queria ser padre. Tão feliz, contente, Deus veio e mudou minha história. Revelou esta graça, me converteu. E eu estou aqui hoje dando glórias e louvores a Deus. Mocidade, presta atenção nessa obra que eu vou contar para vocês. Eu sou taxista. Sou prestador de serviço com uma companhia de seguros. Aleluia. Final do ano, fiquei de plantão, recebi no meu GPS do meu carro, do aplicativo, um acidente na Regis Bittencourt, dá mais ou menos uns 45 quilômetros da Vila Califórnia até Imbu, 50 quilômetros na Regis Bittencourt. Aleluia. E aí o telefone tocou, seu Cláudio, tem um acidente, um carro entrou debaixo do caminhão. O senhor pode ir lá, fazer o socorro lá? Não vai dar para mim ir, está longe demais, não vai dar para mim, não, o senhor tem que ir.
Falei, não vai dar para ir. E não fui. E vem de novo o serviço e liga. Seu Cláudio, já recorremos todos os meios aqui, não tem ninguém. Pode ir lá que é você que vai ter que ir. É um caso especial. Falei, então tá bom, se vão me esperar, então eu vou. E saí da minha casa e vou embora, Bandeirantes, né? Marginal Pinheiros. Peguei ali a Francisco Morato e vou embora. Aleluia. Regis Bittencourt, rodovia, segue para o Paraná. De repente o trânsito parou, entrei no acostamento e vou indo, a polícia achou ruim comigo. Não, eu sou da seguradora e vim atender esse caso aqui. Quando eu chego lá, Irmandade, já era 2 passageiros, duas pessoas que estavam no carro. Todo mundo presta atenção. Aleluia. E o moço estava lá, né, intacto, certinho, senhor? Seu Felipe. Tá bom, é o senhor que vai me levar embora para casa, vai comigo no hospital, na delegacia? Eu falei, sou eu mesmo. Então tá bom. Quem estava com você? Não, já foi para o hospital já. Então tá bom. Aleluia. A polícia ali já dando baixa, tudo certinho, o carro vai para o desmanche, já vai para o guincho, peguei todas as coisas dele, coloquei dentro da sacola, já pus no meu carro. Felipe, entra aí, tá, vamos embora. Vamos primeiro para o hospital. Mas motorista, eu tenho um caso para te falar para você. Ah, é? Você quer conversar comigo? Quer, né? Então tá bom. Será que você pode me ajudar? Eu falei, eu estou aqui à sua disposição. Estou aqui à sua disposição. Nossa, eu vou contar um caso para você. Eu não sei se você vai entender. Eu falei, não tem problema, pode falar. Ó, vou contar uma coisa para você. Todo mundo presta atenção. Sabe o que é? Lá na faculdade onde eu estudo, eu conheci uma moça. Ela é tão linda, tão bonita. Eu não aguentei, cheguei para ela e falei assim, moça, você quer namorar comigo? Ela falou, não. Não. Por quê? Porque eu sou uma serva de Deus. Glória a Deus. E eu não posso namorar com pessoas estranhas à fé. Como assim? Deus vai preparar um esposo de dentro da igreja. Glória a Deus. Aí ele começou atrás dela. Não, esquece essas coisas de igreja. Não se preocupe com essas coisas de igreja. Eu vou fazer você feliz. Vou te dar um apartamento, vou te dar carro, vou viajar para a Europa, Estados Unidos. Não. Eu sou auxiliar de jovens. Eu sou organista. Glória a Deus. E eu olhando para ele sério assim. Ele contando assim, sabe? Aí ele falou assim para mim, ó. E aí eu vi que não teve sucesso, eu fui na igreja dela. E mesmo indo na igreja dela, indo lá na frente, recitando tudo, mas não queria me batizar, porque eu não queria ser crente. Não era crente. Mas era um espetáculo. Você precisa ver, ele estava apaixonado por ela. Paixão aguda, não é? Aí, motorista, eu vi que não obtive sucesso, frequentei a casa dela, fui aconselhado pelos pais. Mas eu não me via como crente, não tinha condição de ser crente. Tudo bem, passou o tempo. Eu me planejei. Pode deixar. Eu vou agir agora diferente. Cuidado, presta atenção, moça. Aleluia. Reuniu todo mundo no final da faculdade e foram lá tomar um lanche, comer uma coisa, tudo certinho. E reuniu todo mundo lá, né? E aí ele chegou para umas amigas dele, uns amigos dele, e falou o seguinte, deixa eu sentar do lado dela. E ela sentou lá. Por isso que nós temos que vigiar. E ele falando para mim, aí moço, ô taxista, eu premeditei uma situação e fui lá no copo d'água dela, porque ela não tomava outra coisa, não ser água, e joguei um pozinho lá dentro da água dela. Falei, minha esposa, chama como? Boa noite, Cinderela. Isso mesmo, boa noite, Cinderela. Jogou lá no potinho dela, lá no copinho dela, e ela bebeu. De repente ela já estava olhando para cima, e todo mundo já se preparado para ir embora. Aí eu falei para todo mundo, pode deixar que eu levo ela embora para casa. Colocaram ela no carro, ele colocou o cinto de segurança nela. Viu, moça? E sirva de ensinamento para todos nós. Saiu ali da Vila Madalena, com destino a Embu, com um plano satânico e diabólico. Quando ele pegou a Regis Bittencourt, ele acelerava o carro. Uma voz entrou dentro do carro e falou assim,
para o carro e coloca ela na calçada. Ele olhava para todos os lados, ele olhou para mim assim, e aí, taxista, você está acreditando? Perfeitamente. Segunda voz falou no meu carro, para o carro e desce ela na calçada. Ele olhou de todos os lados e eu não parei. Fiquei olhando assim e falei, meu Deus. Presta bem atenção, moças. Aí ele olhou para mim e falou, e aí, taxista, você está acreditando no que eu estou falando? Muito mais. Estou acreditando em tudo que você está falando. Mas você sabe o que eu estava pensando? Eu já não sei. Tem um motel ali na frente, ó. Eu ia entrar com ela dentro do motel. Estou vendo algumas crianças que suportam. Eu tenho que falar. E eu ia deixar ela grávida. E ela tinha que casar comigo. Entenderam bem aí, moças? E acelerava o carro e ia indo. Terceira vez, a voz de novo dentro do meu carro. Para o carro e põe ela na calçada. Desceu uma bola de fogo do céu e deixou eu ceguinho e bati atrás do caminhão. Comecei a chorar na hora. Deus guardou, aleluia. Deus guardou ela. Que no percurso da sua vida tivesse um acidente. Moço, vocês perceberam como Deus ama a nossa alma? Prestou bem atenção? Ele olhou para mim, eu estava chorando, e falou, o que foi? Vai me dizer. Você é da igreja dela, eu sou da igreja. Deus ama ela. Ninguém coloca a mão nos escolhidos do Senhor. Avenida Ricardo Jafé. Carro parado no local, tem que conduzir a família até a sua casa. Lá vai eu. Pertinho de casa, Ricardo Jafé no Ipiranga. Cheguei lá, já tinha 2 guinchos lá. Um carro parado bem no meio da avenida. Postei o carro, o cara do guincho já fez assim pra mim, ó. Isso dizendo, pepino. Desci do carro, tudo certinho. Boa tarde, tudo bem? Aí já vi um moço assim. Bonito moço. Boa tarde, tudo bem? O que aconteceu? Aí o cara me falou, puxou o pneu do carro dele, não sei se ele pegou algum buraco. E já todo mundo tentou tirar essa roda do carro, não consegue. Já viraram chave, nós já pegamos outra barra de ferro para poder tirar, vai quebrar o parafuso, vai dar problema. Então o senhor pode levar essa família embora? Ah, tem mais gente aí, tem uma moça lá. Ah, tem a moça lá também. Bom. Então, taxista, leva eles embora. Nós vamos ter que pôr um patinete na roda para subir no guincho, né? Irmãzinhas, presta atenção. Ah, meu Deus. Eu falei para os guinchos, espera um pouquinho só. Por quê? Não, espera um minutinho só. Moço, entra no carro. Entra no carro que eu quero conversar com você e com ela. Glória a Deus. Aí ele entrou no carro, fui no bico assim, ó. Paz de Deus. Aí o irmão, amém. Ela também, amém. Aleluia. Falta 1 mês para vocês casar. Glória a Deus. Deus tem obra na vossa vida. Aleluia. Uma tentação manifestou em vocês agora há pouco. Aleluia. Glória a Deus. E vocês iam entrar naquele motel ali. Pai do céu. Perdoa, irmão, perdoa. A irmã também perdoa. Forte.
ia acontecer um acidente no vosso percurso. Mas você saber que Deus ama vocês, foi Deus que murchou esse pneu. Fez esse carro parar aqui, travar, que glória! Travou, irmão, travou, glória! Eita, glória! Vocês sabem que Deus ama vocês? Está destravado a roda, está destravado, vocês vão embora com esse carro, glória! Aleluia! Deus cortou o laço agora. O espírito de tentação vai embora da vossa vida agora, no nome do Senhor Jesus. Os caras do bicho, e aí, taxista, pode soltar agora a roda. Pode soltar a roda. Como assim soltar a roda? Vai agora, solta a roda. Glória a Deus. Olhou pra mim assim, Aleluia. não, não é possível. Pai do céu. Soltou a roda. Vocês estão entendendo qual é a misericórdia de Deus? Qual é a obra de Deus? Vela pela vossa pureza. Aleluia. Santo Deus. Espírito de tentação, saia do vosso meio. Todos nós já passamos por isso e o Senhor nos guardou. Glória a Deus. Sim, Senhor. Mas se teve alguém que no percurso da sua vida houve algum acidente, presta todos atenção agora. Se você passou daquele portão e está aqui dentro, Deus te perdoou. Não peques mais. Seja feliz e Deus vai te abençoar na terra. Posso contar mais um? Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês são uma planta plantada por Deus. No princípio. A planta que Deus planta, ninguém arranca. Custa o que custar, Deus vai te guardar. E o vosso nome está escrito no livro da vida. E tem alguém aqui que o inimigo soprou e disse: Deus riscou o teu nome do livro da vida. Me mostra aqui, aonde foi que Deus riscou o nome de alguém aqui? Ele preserva pelo que ele faz. E os planos de Deus, você está incluído. Deus vai cumprir. Glória a Deus. Nada está perdido, viu moça? Nem, viu moço? Cheguei num ponto de táxi, estava com fome, encostei o carro lá e desci correndo, porque isso era 2 horas da tarde, 3 horas já tinha uma corrida para fazer. Presta atenção todos, né? Quando eu estou indo para o restaurante, um senhorzinho na calçada falou assim: moço, não joga a tua comida fora, traz ela para mim que faz dias que eu não como. Eu falei: santo de Israel, não, espera aí que eu já volto. Aí eu entrei no restaurante e falei assim: meu Deus, eu vou pegar minha bandeja para comer, aí eu como rapidinho e levo uma marmitex para ele. Eu falei: não, eu pensei comigo, não, ele faz dias sem comer, não. Ô moça, faz sabor, faz uma marmitex para mim, por favor. Então tá bom, aí põe um suco, por favor, tá bom. Ah, faz 2 marmitex. E um você põe água e outro você põe suco, tá bom. Vai lá preparando tudo certinho. E Deus, irmão, Glória a Deus. começou a me visitar. Glória a Deus. Eu esqueci onde eu estava. Aleluia. Vai ver. Aleluia. Fui lá, paguei lá no caixa, tudo direitinho. Saí na rua, tinha uma caixa de papelão num poste. Do lado do poste. Catei a caixa de papelão. Abri a caixa de papelão, onde trabalha 7.000 funcionários. Uma companhia de seguro. Sentei do lado dele. Ele estava feridinho, mijadinho, sem tomar banho. Tá bem? Aí eu fui abrir a sacolinha assim, pus no colinho dele e falei assim: qual é o seu nome? Não sei. Onde você mora? Não sei. Então, ó, tá aqui, ó. Deus preparou comida para você. E fui abrir a sacola e coloquei também. Só que você não vai comer agora, porque nós vamos fazer uma oração para agradecer a Deus pela comida que Deus preparou. Serve de ensinamento e é tópico. Toda vez que nós for comer ou beber ou sair de casa, faça uma oração e agradeça a Deus. Quando eu estou lá do lado dele, lá, irmã, ali encostadinho nele assim, com a marmitex no colo, passou um taxista: Cláudio, você é louco, rapaz! Sai daí do meio, você vai pegar pulga, pegar doença. Eu falei: fica em paz.
fechei os olhos. Senhor, nosso Deus que está no céu. Um minutinho só de oração, não tem problema. Agradeço a Ti por esse dia, por conhecer Ele que não sabe o nome dele, não sabe onde mora. Mas Ele tem uma alma, Ele deve ter uma família. Foi uma obra na vida dele. Graças te damos por esse alimento, abençoa nosso corpo que vai receber, que venha produzir saúde para nós. Deus seja louvado, aleluia. Ele sorrindo, porque quando Deus visita a nossa alma, dá um sorriso espiritual. Ai, cantar agora. Chegou os agentes da prefeitura lá. Vê o nome dele, vê onde ele mora, falei, tudo certinho lá. Porque o pessoal da Cracolândia foi na Cracolândia, viu, irmão? Tem que descobrir para eles levarem embora para casa. E aí eu abri uma marmitex, ele começou a comer. Eu abri uma marmitex e fiquei, o senhor não lembra de nada? Aí ele olhava para cima, assim, cheio de droga. Olhava. Deus, Senhor Jesus, cobre com teu sangue. Faz uma obra com ele. Ouve todo mundo, irmão. Deixa de ouvir. Toda honra e toda glória pertence a Deus. De repente ele falou assim, moço, você fez uma coisa que eu faço. Ah, é? O que é que você faz? Eu oro. Ah, você ora? Louvado seja Deus. Então ele ouviu a sua oração. Ele ouviu a sua oração. E comendo. Ó. E além de orar, eu faço outra coisa. O que você faz? Olha o que ele fez. Aí eu falei para ele, então você ora e toca violino? Ele falou, como é que você sabe que eu toco violino? Você vê que ele não estava bem da cabeça. Eu falei, santo de Israel. Aí ele comendo assim, ó, eu vou numa igreja. Ah, você vai numa igreja? Vou, também vou numa igreja. Bom, eu já sabia que ele era músico, que ele orava e que ele ia na igreja, e maior do que tudo isso, ele era meu irmão. Não despreze ninguém. Não despreze. O desprezo judia. O desprezo mata. Glória a Deus. E aí ele vai. Moço, acabou a marmitex dele que ele comeu todo dia. Olha pra ele. Passou de novo lá, o taxista, todo mundo olhou pra mim. O que você está fazendo aí no meio desse povo? Não, fica em paz, está tudo certo, todo mundo olhava. Por isso que eu falo que Deus não fez esquecer onde eu estava. Ele olhou para mim e falou, eu tenho uma esposa. Eu tenho 2 filhos. Vou abreviar. E de repente, você não lembra teu nome? Ele olhava para cima. Meu nome tem A. Ah, tem A o seu nome? Então tá bom, é no começo, no meio, no fim. Meu nome também tem A, eu chamo Cláudio. Tem A também. Aí, meu nome tem L. Opa, L? Então, glória a Deus. Vai lembrando. Aí ele lá. É L, A, então vamos falar lá, né? Lá, ele lá. Laércio. Meu nome é Laércio, glória a Deus. Fiquei tão feliz, irmão. Meus agentes tudo de longe ouvindo, já para poder. Mas o horário vencendo, eu tinha um compromisso que não tinha como mais eu perder. Irmandade, eu fiquei ali numa situação tão difícil, falei, Laércio, meu irmão na fé em Cristo Jesus, vou orar por você. Deus vai levar você embora para casa. Você vai voltar a tocar esse violino. Haverá uma grande obra na tua vida. A paz de Deus, meu irmão, todo sujo, fedido, com aquela barba grande, toda suja, eu dei um ósculo santo nele. Entreguei na mão dos agentes lá e entrei no meu carro e fui embora. Isso foi numa sexta-feira. Sábado, domingo, segunda-feira já estava levando umas roupinhas para ele, tudo para encontrar com ele e dar uma roupinha para ele. Tão gostoso, né? Ser útil na obra de Deus. Fazer alguma coisa na obra de Deus. Viu, moço? Viu, irmão? Viu, moça? Vê se alguém do teu lado não está precisando de alguma coisa. Foi como
Deus, foi aqui, foi numa oração, Senhor, derrama o dom da piedade. Aleluia. Não foi isso que nós ouvimos? Santo Deus. E aí, irmandade, o que aconteceu? Tive que trabalhar. Quando eu voltei, a polícia foi lá, tirou todo mundo que estava ali. Todo mundo, sumiu ele. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos. Tá bom? O ano passado foi orado para novos obreiros, irmão. E eu era cooperador no sítio Pinheirinho. Uma salinha, pertinho da minha comum congregação. E de lá daquela salinha nossa, segunda-feira agora foi confirmado o 16º irmão para o Ministério da Obra de Deus em São Paulo. Tirou 16 irmãos. Anciães, diácono, cooperador de jovens, encarregado local. E olha, sabe o que aconteceu? Deus confirmou um dos irmãos nossos, que era porteiro para ser ancião, em Mogi das Cruzes. E nós vamos na ordenação dele. Vai mandar do sítio Pinheirinho, da Califórnia, do Jardim Independência. E todos os carros, foi todos os carros. Foi todo mundo para a ordenação. Chegamos em Mogi das Cruzes, irmandade. Já a igreja não tinha mais lugar para o povo entrar, a rua estava parada. E os irmãos desceram do meu carro, os anciãos desceram, os diáconos tudo desceram, a minha esposa estava junto também. Aleluia. E eu fui procurar lugar para estacionar o carro. Roda um quarteirão, roda 2 quarteirão, 3, 4, 5. Achei longe da igreja. Parei o carro e falei, Senhor, guarda o carro de toda essa querida irmandade. E vou correndo no meio da rua, porque a calçada já estava cheia de irmandade. E vou correndo no meio da rua, com a pasta debaixo do braço. Senhor, arruma um lugarzinho para mim, por favor. De repente, no meio ali da rua, paz de Deus, irmão taxista! Parei na hora. Virei para trás. Aleluia. Uma irmã falou assim, sabe quem sou eu? Esposa do Laércio. O irmão Laércio, aqui sou eu, irmão. Glória a Deus. Santo Deus. Deus voltou a minha dignidade. Aleluia. Deus deu eu para minha família. Ele me libertou das drogas. E está aqui os meus filhos. Na nossa vida. E obras maiores que vocês escutaram, todos nós que estamos aqui, Deus vai fazer ainda nas nossas vidas. O horário já passou, nós já vamos ficar na comunhão, vamos suprimir este hino, e o Senhor Deus revelará do céu a sua palavra. Eu dizia para minha mãe que eu queria ganhar um computador de presente. Eu agradeço a Deus. Eu nunca havia ganhado um presente. Eu agradeço a Deus que os dias foram se passando. E quando chegou o dia do meu aniversário de 8 anos, eu levantei pela manhã, procurando a minha mãe, e perguntei para ela se ela tinha comprado um computador para me dar de presente. Eu agradeço a Deus que ela olhou dentro dos meus olhos, e os olhos delas lacrimejavam por não ter condição de comprar o que eu tanto desejava, pela situação de precariedade que vivíamos. Mas eu agradeço a Deus que ela olhando para mim, ela disse, filho, a mãe não pode te dar um computador, mas à noite eu vou te levar na busca dos dons de Deus na central de Embu, e Deus pode te dar um presente. Eu agradeço a Deus nessa noite, que naquele dia 1º de março de 1998, se eu tivesse ganhado um computador, ele já teria sido ultrapassado pela tecnologia, mas naquele dia eu ganhei o melhor presente que eu já ganhei na história da minha vida. Aleluia! Eu fui batizado com a promessa do Espírito Santo. Eu agradeço a Deus que minha mãe aprendeu com meu avô, um homem bastante idôneo, bastante consagrado a Deus, que tinha sido cooperador no estado do Paraná. Se ela instruísse o mancebo o caminho que ele devesse andar, quando ele chegasse à idade adulta, ou até mesmo na velhice, ele jamais se esqueceria. Agradeço a Deus que aos 10 anos de idade fui batizado nas águas do batismo, e Deus tem me guardado no mundo até este presente momento. Então, eu agradeço a Deus que Deus tem me preparado uma viagem sexta-feira, e como eu não vou ter disponibilidade de congregar durante a semana, agradeço a Deus por ter cumprido a palavra na minha vida, quando Deus me prometia muitas vezes que eu atravessaria as fronteiras e chegaria a nações onde nem passou pela gente. Agradeço a Deus e desejo levar a salvação da igreja com a santa paz de Deus. Amém. Irmãos,
momento das palavras, eu agradeço a Deus que eu estava em pé e Deus compungiu meu coração para comprar uma obra. Eu agradeço a Deus que no primeiro ano, que Deus me deu a graça de ingressar na faculdade. No primeiro dia de aula, eu olhei aquele lugar pecaminoso e falei, Senhor, eu preciso de 2 companheiros que vai me ajudar a ser crente dentro da faculdade. Eu agradeço a Deus que quando foi no próximo dia de aula, Deus preparou para mim 2 companheiros na faculdade. Enquanto era durante a semana, nós estudávamos, e aos finais de semana nós íamos congregar, fazer visita, e às vezes após o culto, Deus preparava alguma visita e ocasionava que nós tínhamos que dormir nas estações de trem, nas estações de metrô, nos pontos de ônibus, porque nós perdíamos a última condução para ir para a nossa casa. Mas eu agradeço a Deus que um dia pela palavra, Deus prometeu para um dos meus companheiros que Deus ia dar um carro para ele, para nós poder servir a Deus. Eu agradeço a Deus que os dias foram se passando e Deus deu um carro para o meu companheiro, e quando era os finais de semana, nós íamos congregar, viajar, fazer visita com aquele carro, e quando era durante a semana na faculdade, todo dia ele fazia o mesmo trajeto, ele levava o nosso companheiro na casa dele, fazia o retorno e me levava até a minha casa, e todos os dias era dessa forma. Mas eu agradeço a Deus que quando foi no dia de quinta-feira, certo ponto do trajeto, quando ele foi fazer esse procedimento, nós fomos abordados por 4 rapazes, 2 em cada moto, que cercaram o carro e anunciaram o assalto. Naquele momento, pelo Gustavo ter comprado aquele carro com bastante dificuldade, ele veio a reagir àquele assalto. Naquela hora, com bastante ímpeto e violência, aquele bandido abriu a porta do carro e disse assim, eu só ia levar o carro, mas só porque você reagiu a esse assalto, agora vai morrer você e quem estiver dentro do carro. Eu agradeço a Deus que um bandido subiu na outra moto e 2 entraram dentro do carro, um foi no banco da frente armado, com a arma sobre a cabeça do Gustavo, e o outro foi no banco de trás também armado, apontando a arma para mim e para o outro moço. E o bandido da frente disse assim, segue a moto e não tenta nenhuma brincadeira, porque senão vou estourar sua cabeça. Eu agradeço a Deus que o meu companheiro foi dirigindo aquele carro, e dado momento nós percebemos que nós havíamos chegado na cidade de Embu, em uma favela chamada Favela do Inferninho, e um grande assombro tomou conta do nosso coração, pelas notícias que nós ouvíamos dizer que quem estava dentro daquela favela, daquele lugar, não saía daquele lugar com vida. Eu agradeço a Deus que naquela hora ele abriu a porta do carro e com bastante violência arrancou eu e os 2 moços de lá de dentro e disse que nós ficássemos de joelho e nos jogou no chão com os nossos materiais da faculdade, caderno, caneta. Eu agradeço a Deus que ele disse as mesmas coisas, eu só ia levar o carro, mas só porque o seu amigo reagiu a esse assalto, agora vai morrer ele e vocês 2. Eu agradeço a Deus que naquele momento, aquele bandido disse assim, antes de eu matar uma vítima, de eu matar uma pessoa, eu sempre dou oportunidade para a vítima dizer as últimas palavras que diz antes de morrer, mas só porque o seu amigo reagiu a esse assalto, eu vou fazer diferente, apontou para mim e disse, você vai escrever nesse caderno quais seriam as últimas palavras que você diria para o seu amigo antes de ele morrer, só que ele vai morrer sem saber o que você escreveu, porque ele reagiu a esse assalto. Eu agradeço a Deus que eu peguei a caneta e o caderno, minha mão foi tremendo, eu fui escrevendo alguma coisa, e quando eu terminei de escrever, eu coloquei o caderno e a caneta no chão, ele caminhou até a direção do Gustavo e perguntou para ele, moço, você está preparado para morrer? E o Gustavo não respondeu nada. Eu agradeço a Deus que na segunda vez ele fez a mesma pergunta. Moço, você está preparado para morrer? E o Gustavo novamente não respondeu nada. Eu agradeço a Deus que ele engatilhou o revólver e perguntou novamente para o Gustavo, moço, você está preparado para morrer? E quando foi a terceira vez que ele fez essa pergunta, eu olhei para o lado, para o rosto do Gustavo, e da sua boca não saíram palavras, mas os seus olhos começaram a correr lágrimas. Eu agradeço a Deus que naquele momento eu me lembrei que um dia dentro da nossa casa, quando eu orava junto com aqueles 2 moços, a boca de Deus tomou a boca da minha mãe e anunciava dentro da nossa casa que no dia que nós passássemos por uma situação, que nós não vêssemos saída nem caminhos, e que os espinhaços da morte nos cercassem, e que não tivesse na nossa boca palavras para conversar com Deus, a lágrima que corresse dos nossos olhos, ela conversaria com Deus e expressaria o nosso sentimento. Eu agradeço a Deus que naquele momento eu comecei a entender o que a lágrima do Gustavo falava para Deus. E a lágrima do Gustavo falava, Senhor, quando eu era criança eu recitava na reunião de jovens, eu cantava, eu sou um cordeirinho, Jesus é o meu pastor.
E quantas vezes eu ouvi a palavra e recitei que o Senhor era o meu pastor e que nada me faltaria, e que ainda que eu passasse pelos vales da sombra da morte, eu não deveria temer, porque tu estarias comigo. Agradeço a Deus que naquele momento, aquele bandido com o revólver engatilhado colocou na cabeça do Gustavo, mas a igreja do Fátima está na comunhão, acredita nessas coisas. Quando ele puxou o gatilho, a bala não saiu. Agradeço a Deus que ele apontou para cima, puxava o gatilho, a bala saía. Agradeço a Deus que na segunda vez ele fez a mesma coisa, ele gatilhou o revólver, colocou na cabeça do Gustavo, mas quando ele puxou o gatilho, a bala novamente não saiu. Apontava para cima, puxava o gatilho, a bala saía. Eu agradeço a Deus que na terceira vez ele pegou uma outra arma, engatilhou o revólver, colocou na cabeça do Gustavo, mas quando ele puxou o gatilho, a bala novamente não saiu. Apontava para cima, puxava o gatilho e a bala saía. E quando foi a terceira vez que ele fez isso, o Gustavo olhou para mim e perguntou: Felipe, você está vendo o que eu estou vendo? E ele tinha os olhos fixados para o alto. Eu comecei a olhar para cima para ver se eu via alguma coisa. Mas confesso para a igreja que eu não via nada, mas ele dizia: Felipe, estou vendo agora no céu escuro uma bola de fogo descer na nossa direção. Agradeço a Deus que ele foi dando glória. Naquele momento ele deu um grito: Felipe, a bola de fogo bateu na minha cabeça. E quando ele disse essas palavras, Deus batizou o Gustavo com a promessa. Ele começou a falar linguagem e manifestar a promessa. E a virtude que estava no Gustavo passou para mim, e a virtude que estava em mim passou para o Júlio. E de repente os três moços começaram a falar linguagem e manifestar a promessa. Eu agradeço a Deus que o Gustavo levantou do chão, apontava para cima, apontava para a terra e falava a linguagem. E cada glória que ele dava, cada linguagem que ele manifestava, era um demônio que caía dentro da favela. Então você que está aqui nessa noite, abre a tua boca e dá glória a Deus. Você dá, para o demônio que eu vou derrubar. Eu agradeço a Deus que ele levantou do chão e nós começamos a se abraçar e a manifestar a promessa. Eu agradeço a Deus que dada hora um bandido olhou para o outro e disse assim: vamos embora daqui, porque pelo jeito esses caras estão mais loucos do que nós. Agradeço a Deus que Deus livrou nós da morte e o nome de Deus está sendo glorificado. Agradeço a Deus que nós fomos para dentro do carro, manifestando a promessa e falando linguagem, porque Deus havia acabado de batizar o Gustavo com a promessa do Espírito Santo. Ele foi dirigindo o carro e quando ele andou mais ou menos 3 quilômetros com o carro, ele parou o carro, olhou para o banco de trás aonde eu estava e perguntou para mim: Felipe, o que você escreveu no caderno? E quais seriam as últimas palavras que você me diria antes de morrer? Eu agradeço a Deus que eu peguei o caderno, passei para ele e ele começou a ler o que eu tinha escrito. E eu havia escrito assim: livro de Isaías, capítulo 54, versículo 17: toda arma preparada contra começou a trabalhar numa firma, irmão. E as moças falavam: você é jeca, você é quadrada, você é tonta. Quando se viu essa saia grande, quando se viu esses cabelos compridos, você só vai para a igreja, de casa para a igreja, da igreja para casa, da escola para casa, da casa para a escola. Você tem que gozar a vida, você tem que desfrutar. Você fica no nosso meio, é antissocial, é até feio. Olha aqui tudo nós, tudo bonitinho, tudo modificado aqui. E você está envergonhando a nossa empresa. E ela foi, irmão, enfraquecendo, tanto, irmão. Irmão, um dia ela cortou o cabelo. Chegou em casa: mãe, filha, você fez? Não, mãe, sabe, eu não aguento mais, irmão. Tentação, o falatório. Mas, filha, você não podia cortar cabelo, filha. Você ficou parecendo o que agora, filha? Ah, mãe, paciência, Deus terá misericórdia, Deus vai me perdoar, e não sei o que. Passou o dia pintou a unha, irmão, veio com a unha pintada. Filha, você com a unha pintada agora, filha? Mãe, paciência, mãe, Deus me perdoa, tenha paciência. É assim, tá bom. Passou mais um tempo, pôs calça comprida. Filha, mas agora, a palavra de Deus condena, não vista a mulher traje do homem, que Deus não se agrada. Mãe, tenha paciência. Deus sabe o que faz. Eu estou na mão de Deus e vai, irmão, vai. Irmão, quando foi ver a moça fazendo comunidade, lá no serviço,
Estava do jeito das outras mocinhas. No fim do ano teve uma festa. Foi lá, mãe, eu vou na festa. Filha, não vai na festa. Não é despedida de fim de ano. Ô, mãe, filha, esse lugar não é uma crente, filha. Eles vão beber, vão fazer tudo isso. Não, mas fique em paz, só despeça, nós trocamos presente de amigo secreto. Eu ia embora. E ela foi na festa, irmão. Glória ao nome do Senhor. Chegou lá na festa, alta hora da noite. Irmão, acabou os ônibus, não tinha mais ônibus. Aí alguém falou, eu te levo. Levando as outras moças. E foi levando as moças para casa. E deixou a moça por último, irmão. E aí já tinha dado os negócios para ela tomar, para ela beber, misturou os negócios, a moça ficou fora do ar, fora de si, viu, irmão? E quando foi lá para outra hora da madrugada, irmão, aquele moço encostou no lugar e ali a moça pecou. Quando chegou em casa, irmão, uma angústia, foi lá na beira da cama da mãe, chacoalhou a mãe, mãe, acordou, mãe, o que aconteceu, mãe, que misericórdia, mãe, eu pequei, mãe, eu fiz a vida inteira, mãe, até agora nada me acusava, mas isso que eu fiz agora, mãe, eu sinto um vazio dentro de mim, parece que está tudo arrebentado, mãe, ora por mim, irmão, foi um pranto, foi um choro, aleluia, aí passou-se os dias, aquela moça naquela situação, um dia aquela moça foi congregar, irmão, isso não serve de exemplo, aleluia, mas serve de temor no nosso coração, foi congregar um dia, irmão, e aquela moça sentou no último banco e clamava, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu vivi a vida inteira, Senhor, eu não escutei minha mãe, eu não escutei a tua palavra, Senhor, eu fui escorregando devagarinho, agora, Senhor, eu já fui, Senhor, tem piedade, e a minha alma, Senhor, tem misericórdia. Deus mandou a palavra, irmão, falou assim, nem que for para entregar a tua carne para Satanás, vou purificar a tua alma, mas você vai entregar o teu corpo na mão do diabo, viu, irmão? Aí pegou um câncer nela, irmão. Ela foi secando, apesar que ainda antes de pegar isso, irmão, ela corria no portão quando o ancião passava, corria, quase Deus, irmão, eu não acabou de ir embora. Então ela veio no portão, recebeu o pão de Deus, irmão. Pão de Deus, irmão. O ancião falou, boa tarde. Irmão, aquilo doía no seu coração. Aí veio o câncer, ela foi desligando, secando, irmão, cheirava mal, apodreceu em cima da cama. Glória ao nome do Senhor, é aquela angústia. Ela ficou vários meses, chamou o irmão para orar para mim, chamou alguém da congregação para me visitar, e ninguém ia visitar, irmão, ninguém ia orar por ela. Aí um dia, irmão, glória, depois de passar, chamaram o ancião, a mãe foi lá pro irmão, pelo amor de Deus, irmão, vai ver só minha filha, vai lá para ela ver o rosto do irmão, por favor, irmão, não precisa fazer nada. Ela quer ver o rosto do irmão, glória, que judiação, mocidade. Assim foi, irmão. Entrou assim embaixo do sangue do Senhor. Viu aquele esqueleto em cima da cama, irmão, um mau cheiro que ninguém aguentava. Cortou o coração. Ele falou, Senhor, que situação fica uma pessoa quando te desagrada. O Senhor falou para ele, ora por ela. O Senhor, ora por ela. Aí ele falou para ele, pega o véu, irmão, vamos orar. Glória ao nome do Senhor. E caiu ele de joelho, irmão. O Senhor falou, onde era? Falou, não, Senhor, isso eu não vou fazer. Não vou fazer, Senhor. Eu vou contradizer a tua palavra. Não vou fazer, Senhor. O Senhor repreendeu, faça. Estou mandando. Irmão, ele ungiu aquela moça. Fui para casa, irmão. Falei, Senhor, o ministério agora vai me pegar. Vai me sentar. Senhor, tem piedade. Senhor, tem misericórdia. Senhor, o que eu fui fazer? Senhor, o servo de Deus entrou em aflição, irmão. Senhor, eu sei o que aconteceu com essa moça. E quando foi de madrugada, aquele servo de Deus pegou no sono, irmão. Pegou no sono e dormiu um pouquinho. Ele teve um sonho, uma visão, uma revelação, que ele viu uma multidão de branco. Tudo subindo para o céu. Aquela multidão subia e cantava e dava glória. Glória, 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 e cantava e subia. Tudo vestida de branco. E tudo com alegria e com palma na mão. E vestes brancos e dava glória. Glória e alegre no rosto daquele semblante lindo olhando para o céu.
E ele no meio daquele povo também, dando glória, subindo junto com aquele povo. De repente ele olhou assim do lado, irmão. Ele viu uma multidão, tudo de vestido preto, irmão. Com corrente nas mãos, corrente nas pernas. E aquelas correntes faziam sangue. E ia descendo, irmão, um abismo muito profundo. E eles diziam, ai, não falava mais nada. E no meio daquela multidão de preto, irmão, ele olhou. Nas pontinhas dos pés saiu uma cabecinha. E levantava os braços e dizia, irmão, corta essas correntes que eu não quero ir pro inferno, nós não podemos se misturar. Ela mostrava os pés. Eu não tenho como que cortar as correntes. Você está acorrentado por Satanás. Você está descendo para o inferno. Eu não tenho como cortar. Ela falou, tem sim. Tem um machado aí do teu lado. Pega esse machado, corta essa corrente. E aquele irmão ancião abaixou a mão e pegou aquele machado. Ela levantou o braço, ele cortou a corrente, abaixou e cortou a corrente do pé. Ela começou a distinguir sair do meio daquela multidão de preto. A cabeça foi ficando branca. Ela começou glória a Deus, aleluia. Quando ela se misturou naquele meio de povo de branco, o ancião acordou. Irmão, ele acordou. O que foi? Senhor Jesus, tem misericórdia. Foi lá, abriu o dedinho. Irmão, o que foi, irmão? Irmão, aquela irmãzinha que morou. O Senhor acabou de recolher ela. Glória!